E sobre o projeto de lei de partilha do pré-sal, nós vamos conversar agora ao vivo com o consultor do Senado, Luiz Alberto da Cunha Bustamante. Muito obrigado pela sua presença, consultor. Bom dia, Tiago. Bom dia aos espectadores da TV Senado. Vamos recuperar um pouquinho dessa riqueza que o Brasil tem, o petróleo da camada pré-sal. Quando que ele foi descoberto e de que maneira, então, à época, os governantes decidiram explorar essa camada? O primeiro poço que atingiu a camada do pré-sal, ele foi perfurado em 2006. Já havia uma série de evidências geofísicas que mostravam a possibilidade de uma camada muito produtiva nessa região. E a partir então da descoberta do pré-sal, começou a ser questionado o regime de exploração naquela região e terminou em 2010 com uma nova lei, a Lei da Partilha, aplicada só ao chamado polígono do pré-sal, que é diferente do regime de concessão que é aplicado em outras regiões do Brasil. Explica um pouquinho, como é que era esse modelo que vinha sendo colocado até então, a partilha? Bom, antes do regime de partilha era o regime de concessão. A empresa petroleira era proprietária do petróleo e pagar royalties e participação especial ao Estado. Com o regime de partilha, uma parte do lucro do campo é pago em petróleo para a União. Existe algum tipo de monopólio da Petrobras nesse tipo de exploração? Não existe monopólio. O que existe é a preferência. A Petrobras ela pode exercer o direito de preferência naqueles blocos que lhe interessar. Então, ela participará obrigatoriamente da exploração nesses blocos. Certo. Aí tem a questão da cessão onerosa. Explique um pouquinho para a gente o que seria. A cessão onerosa foi um terceiro regime que foi criado especificamente para capitalizar a Petrobras, para iniciar a exploração no pré-sal. E o governo cedeu, então, 5 bilhões de barris de petróleo de determinados blocos, de determinados campos para a Petrobras. Mas se descobriu, depois de uma série de perfurações, que havia mais petróleo do que aqueles 5 bilhões que haviam sido cedidos à Petrobras. Então, agora vai ser feito um leilão desses excedentes da cessão onerosa, que vai ser no regime de partilha de produção. E aí esses recursos, então, são usados do resultado do leilão, parte para indenizar a Petrobras? Exato. Quando da cessão onerosa, a Petrobras pagou um certo valor pelos barris de petróleo, por aqueles 5 bilhões de barris que eu mencionei. Porém, desde que foi assinado o contrato da cessão onerosa para os dias de hoje, houve uma queda no preço do barril de petróleo. Então, a Petrobras vai receber uma parte do dinheiro que ela pagou na ocasião, em 2010, para compensar essa queda no preço do petróleo. E como entram os recursos para os estados e municípios? Que eles discutiram bastante isso na Câmara dos Deputados. Bom, o que está sendo discutido é o bônus de assinatura, a distribuição do bônus de assinatura. Se os 4 blocos que vão ser leiloados forem arrematados, vai ser recolhido em torno de 106,6 bilhões de reais. Então, esse dinheiro vai ser tirado uma parte, que é para pagar a Petrobras, alguma coisa em torno de 34, 35 bilhões de reais, e a diferença vai ser rateada, 15% municípios, 15% estados, 3% para o estado confrontante, no caso é o Rio de Janeiro, que fica em frente aos... Estado produtor, né? Chama produtor, mas na verdade é confrontante, né, de fato, né, porque a produção é no mar territorial. Perfeito. E 67% para a União. Perfeito. E então, lá na Câmara dos Deputados, houve alguma alteração mais substantiva no projeto inicial lá? Havia a PEC 98, né, que saiu aqui da Câmara, aliás, do Senado, desculpe, e foi para a Câmara, virou a PEC, se não me engano, 152. E o Senado tinha decidido que a distribuição aos estados seria via FPE, pelos critérios do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, e nos municípios seria via o Fundo de Participação dos Municípios. Essa era, principalmente para os estados do Norte e Nordeste, era muito vantajoso, porque os critérios do FPE, eles favorecem os estados mais pobres. Uhum. Contudo, na Câmara, como a representação dos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste é maior, se conseguiu
uma distribuição mais equânime, né? Favorecendo um pouco mais os estados do Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Mais pulverizada, no caso. Isso, distribuiu melhor os recursos, então 2/3, segundo como havia sido decidido no Senado, segundo o FPE, e 1/3 usando critérios da Lei Candir e de um fundo de apoio à exportação que favorece, então, esses estados do Centro-Sul. Agora, o projeto até tramitou de maneira rápida, né? Até porque está, como a gente viu na reportagem, implicada a questão da reforma da Previdência e negociações políticas. Há dois aspectos aí que contribuíram para essa rápida aprovação do projeto na Câmara. Primeiro é que o leilão já está marcado 6 de novembro, está em cima da hora, né? E o segundo foi porque vários senadores colocaram a aprovação dessa distribuição dos recursos do bônus de assinatura como pré-condição para a votação do segundo turno da Previdência, reforma da Previdência. A gente percebeu que, apesar de o projeto ainda não constar na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, toda a estrutura do Senado está trabalhando para que possa ser apresentado um relatório amanhã. Exatamente. Esse é o esforço, acredito que o mais provável é que esse projeto surja como extra-pauta na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. Deve ser votado regime de urgência e amanhã mesmo já vai a plenário. Consultor, quem é o relator do projeto aqui? Como é que andam aí os trabalhos? Você está participando também da redação do relatório, né? O relator é o presidente da CAI, o senador Omar Aziz, e naquilo que ele tem demandado, a gente tem ajudado na preparação da minuta do relatório. E o senhor acha que haverá interesse nesse leilão do dia 6 de novembro? Como é que está essa questão do petróleo brasileiro hoje? Ele, no mercado internacional, ele tem atração? A expectativa com relação ao leilão é muito positiva, né? Nós tivemos na semana passada um leilão no regime de concessão, em alguns campos em torno do pré-sal, fora do pré-sal mais próximo, né, aos limites do polígono do pré-sal, receberam ofertas bastante elevadas. Então, a expectativa é positiva com relação ao resultado do leilão, evidentemente garantida a segurança jurídica. Então, é necessário resolver rapidamente todas essas pendências, né, que dizem respeito à distribuição de bônus e etc. E sim, o Brasil tende a ocupar um espaço maior dentro do mercado de petróleo. O Brasil vai se tornar, já é um exportador de petróleo hoje e vai se tornar um exportador maior ainda na década de 20. Tá certo. Então, consultor, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos acompanhar amanhã a votação na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu que agradeço o convite.